Olá pessoal, vamos trabalhar um primeiro conteúdo do nosso curso aí, que é uma conceituação meio rápida, né? Uma conceituação mais direta do que é uma startup e do que é uma spin-off. É bom a gente ter em mente, né? A gente começar a entender que tanto a startup como a spin-off são a junção de duas grandes teorias, né? Duas grandes partes acadêmicas que vão, na verdade, se unindo para trabalhar esse conceito. Tanto startup como spin-off são empresas, na verdade. Microempresas, normalmente são pequenas ou microempresas, podem ser grandes empresas, podem ser médias empresas, não tem problema. Na verdade, toda a constituição de uma empresa necessariamente passa pelo conceito, né, de a gente chamar o nascimento de uma empresa. Na verdade, a gente pode trabalhar o conceito de uma startup, uma spin-off, mas qual é o diferencial dessas duas empresas? Tá? O diferencial dessas duas empresas é que elas invariavelmente juntam dois tipos de sistemática, né? A primeira, que a gente chama de sistemática da inovação, um segundo sistema, que é o sistema do empreendedorismo, né? Quando a gente pensa em inovação mais empreendedorismo, a gente começa a entender esse universo da conceituação de uma startup e de uma spin-off. Sendo bem direto ao assunto, o que é uma startup? Uma startup, na verdade, é uma empresa nova, uma empresa que está surgindo, que está startando no mercado. Então, a palavra startando, iniciando, start, né, que deriva essa palavra startup. E o interessante é que uma startup, ela não necessariamente tem um viés tecnológico. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que uma empresa startup, ela pode ou não ser uma empresa que apresenta algum tipo de inovação. Então, Ricardo, você está querendo dizer que se eu abrir uma empresa, por exemplo, para fazer molho de pimenta, que não tem nenhum tipo de inovação, nem inovação em processo, nem inovação em gestão, nem inovação em negócio, é uma empresa simples, de base tradicional, eu posso chamar de startup? Sim, a gente pode chamar de startup. Startup não precisa necessariamente ter um viés de inovação tecnológica. Então, quando a gente fala em startup, a gente percebe que o foco é muito mais no empreendedorismo do que basicamente na inovação. Então, conceituando startups são empresas novas. Quando a gente fala nova, a gente está falando aí de 3 anos no máximo, né? Então, até quando você tem uma empresa que está com o seu CNPJ constituído ou não também, né? A startup tem essa característica muitas vezes de não ter um CNPJ vamos assim, constituído, né? Ela está se startando. E até o terceiro ano de vida, né, quando a gente pensa em 36 meses mais ou menos, a gente pode chamar de startup, tendo inovação ou não. Esse é o conceito de startup. Quando a gente pensa em spin-off, o conceito de spin-off, a coisa já é um pouquinho diferente. Por que é um pouquinho diferente? Apesar de serem empresas também que estão nascendo, estão ali com seu 1, 2 anos, 3 anos de vida, assim como a gente vê nas startups, os spin-offs têm algumas particularidades. Qual que é a grande particularidade do spin-off? O spin-off, ele necessariamente, essa empresa necessariamente, ela tem que vir, ela tem que surgir a partir de um trabalho, de um projeto acadêmico. Então hoje no Brasil, né, a gente tem alguns exemplos de projetos acadêmicos, né? Seria, por exemplo, a nível de graduação, a gente tem o TCC e monografia, a nível de especialização a gente tem as monografias, né, de pós-graduação lato sensu, que a gente chama. A nível de mestrado, estricto sensu, o acadêmico mesmo, a gente pode ter uma dissertação de mestrado. A nível de doutorado, a gente tem a tese de doutoramento. E quando a gente completa o doutorado, com pós-doutorado, nosso próprio relatório de doutorado, né, nosso próprio projeto de pós-doutorado, ela pode se tornar também uma spin-off. Então essa é a grande característica da spin-off. Ela é necessariamente, ela é obrigatoriamente, vamos dizer assim, nós vamos dizer essa palavra, obrigatória, mas ela é obrigatoriamente derivada de um projeto acadêmico. E por ser derivada de um projeto acadêmico, ela necessariamente tem que ter um viés tecnológico. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando você monta uma spin-off, além dela ter que surgir num contexto acadêmico, quando a gente fala que está numa universidade, ela basicamente tem que apresentar alguma inovação. Ponto. Então, o grande foco que as spin-offs têm, lógico que quando a gente fala em empreendedorismo, quando a gente fala em inovação, são duas teorias, né? São dois conceitos que eles estão intrinsecamente ligados, eles não se separam, esses dois conceitos, mas é interessante, né, se a gente puder tentar separar. A startup é muito mais com foco no empreendedorismo do que na inovação. Os spin-offs, elas são muito mais com foco em inovação,
do que o próprio empreendedorismo. A gente vai observar, né, nas outras etapas do nosso curso, após essa conceituação, nós vamos perceber que isso na prática é bem perceptível. A gente percebe que no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, esse ambiente que é propício para o surgimento dos spin-offs, a gente tem uma dificuldade da teoria do empreendedorismo, né? Quer dizer assim, o pesquisador ele tem uma grande dificuldade para se transformar no empreendedor. Ele tem uma facilidade muito grande para manipular, ou para transformar, ou para criar essa inovação, esse viés tecnológico, mas ele tem uma dificuldade muito grande para operacionalizar a sua empresa, que na verdade seria a questão empreendedora. E o contrário também a gente percebe, né? Na startup, que a gente percebe que não tem um viés tecnológico, quando a gente trabalha com startups, muitas vezes tentando trazer essa startup com um viés tecnológico, a gente percebe que o empreendedorismo se sobressai um pouco sobre as questões tecnológicas. Então também é bem complicado você pegar um empreendedor tradicional e embutir a questão da inovação, da tecnologia, principalmente os ganhos de produtividade, diminuição de custos, enfim. A gente percebe que as duas empresas têm essas particularidades, né? A startup tem muito mais foco no empreendedorismo, enquanto o spin-off tem muito mais foco na inovação. E a gente pode tentar unir isso, né? Transformar. A spin-off, por definição, ela é uma startup. Ela é uma startup. Então, unir o startup e o spin-off, né? Transformar o empreendedorismo e fazer essa junção do empreendedorismo com a inovação seria um grande desafio. Então, só para a gente finalizar essa questão da conceituação, tanto bem direto, né, do que qual que é a diferença, o que é uma startup e o que é uma spin-off. Obrigado.